Talvez pelo estilo de vida ou facilidade com os cuidados, os felinos têm se tornado uma forte opção como companheiros pets. A população felina vem crescendo no Brasil e esse aumento segue uma tendência global. De acordo com a última pesquisa feita pela Euromonitor Internacional, o crescimento foi de 86,4% entre os anos de 2016 e 2021. Para nos dar dicas de como adaptar e preparar a nossa casa para receber essas fofuras, a gente recebe a médica veterinária, a doutora Jaqueline Gagliardi, que não veio sozinha. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Bi. Que lindo. Apresente, quem está com você? Esse daqui é o Shelby, é um gato da raça Maine Coon. Doutora, eu sou fascinado por esses gatos e eu nunca tinha visto um de perto. Eles são lindos demais. São lindos. Eles são os maiores gatos que a gente pode dizer de tamanho, até que tamanho ele pode chegar? Olha, a raça chama-se Maine Coon, que é conhecido como gigante gentil. Então, ele é o maior gato de raça que existe. Ele pode chegar a pelo menos 1,30 m, né? Quando a gente faz a medição nas exposições dele, da cabeça até a cauda. Da cabeça à cauda. Quanto que ele tem? Esse daqui tem 1,10 m, mais ou menos. Gente, é muito. E ele é um filhote ainda, ele tem 1 ano e meio, então ele vai crescer mais. Então ele vai crescer? Vai. E ele cresce até quando, doutora? 2 anos, por aí, ele ainda cresce um pouco. Ele pesa quase 10 quilos. Que fofo. Ele é muito lindo. E eles são muito dóceis, né? A mesma proporção de grandeza dele é de docilidade, de carinho, são extremamente apegados aos donos, a crianças. Eles gostam realmente disso, de colo, de atenção, de carinho. Que delícia, eu adorei, ele é lindo demais. A gente já vai saber um pouquinho mais sobre, se você tem mais dúvida, vai mandando pra gente. Mas agora, a ideia é, muitas pessoas hoje estão falando mais dos gatinhos e isso é muito legal, né? A gente Sim. tem visto mais as pessoas adotando gatos, querendo ter gatos em casa. Quando a gente fala sobre isso, é necessário ter uma estrutura, né, doutora? O que a gente tem que pensar, assim, primeiramente? Quero ter um gatinho. O que a gente tem que olhar na nossa casa? Quando a gente decide adotar um gato ou comprar um gatinho, a gente primeiro pensa em segurança, sempre, em primeiro lugar. Então, se você mora em casa ou em apartamento, é indiferente. Você precisa garantir que toda a sua residência esteja telada. Né? Até aquelas janelas do banheiro, um vitrô pequenininho que você tem na lavanderia às vezes, enfim, qualquer fresta que ele possa escapar, né, que ele possa sair, você tem que ter lá. Essa é a primeira parte da segurança que a gente precisa pensar. Depois disso, aí vai de acordo com a família, né? Então, se tem criança, se não tem criança, por isso que é sempre bacana você estudar sobre a raça, sobre a espécie que você quer pegar, né? Para saber se ele vai se adaptar ou não. Plantas que você tem em casa. Com a pandemia cresceu muito o número de compras e adoções de animais, assim como também de cultivo de plantas em casa, né? Mas tem algumas plantas que são tóxicas. Então, copo de leite, espada de São Jorge, são plantas tóxicas, né? E o animal, existe até uma lenda, né? Fala, não, eles sabem o que pode ingerir ou não. Não, eles não sabem. Não sabem, né, doutora? Eles são curiosos, eles vão brincar, eles vão mexer e eles podem se intoxicar, né? E também saber se você já tem outro animal em casa, se só quer ampliar a família, né? E aí entender se você tem um cão, se você tem um gato, se o animal é dócil. Se for dócil, for da mesma espécie um gato, se já está vacinado, vermifugado, se já tem todo um check-up feito junto ao seu veterinário de confiança. Se for um cão, se ele também é dócil com gatos. Né? É muito comum esse convívio entre cães e gatos, hoje em dia também é outro mito, né? De que não se davam, exatamente. Exatamente, mas não, isso é um mito. Mas precisa entender se seu cão é dócil e fazer a socialização da forma adequada. Aos poucos, né, doutora? Exatamente. Porque, né, é uma pessoa diferente que está entrando em casa, né? É um bichinho diferente que está entrando na casa. Exatamente. Então, o ideal é que você pegue coisas do gato, né? Então, um paninho, uma caminha, uma coleira, algo do gênero, e leve em casa para o seu animal cheirar, né? Deixar em contato, deixar que ele perceba que vai chegar um novo integrante da família. Quando chegar, sempre supervisionado de um adulto, né? Então, monitorando ali aquela convivência, ampliando os espaços da casa aos poucos, né? Até que você possa deixá-los sozinhos com segurança. Quando a gente fala dos gatinhos, a gente fala que eles adoram subir em tudo, né? E as pessoas falam assim, mas eu tenho um gatinho, e eu não sei, eu fico pensando, e a pia, a mesa. E esses dias eu estava lendo um pouco sobre isso, né? E falou assim, mas é mais fácil educar um gato do que um cachorro. Isso é verdade, doutora? Eles são extremamente inteligentes, né? É claro que a domesticação, a humanização dos gatos, ela é muito mais recente do que dos cães.
né? É um processo muito mais recente. Então, ele ainda é um animal muito mais selvagem do que os cães, ele preserva seus instintos, né? Então, ele é um animal de vida livre, ele vai subir, ele tem essa característica de escalar, de subir nas coisas, nos móveis. Mas, hoje em dia, a gente tem muitos artifícios em casa para você criar nichos e criar espaços para que ele fique livre também. Gente, pode, não sei também. É legal, eu tô de olho nele, eu não consigo parar, doutor. Você tá vendo que eu tô assim nele. Ele tá curioso, eles tá são curiosos. extremamente curioso. E ele, por exemplo, a gente sabe que tem algumas raças de cachorro que a gente tem que levar sempre para tomar banho, pro pet, e ele tem bastante pelo. Com ele é assim também, doutora? Com esse tipo de raça? O gato, ele toma o próprio banho, né? Porque eles se lambem muito. Então, e como ele vai fazer só a própria higiene, não é necessário o banho com tanta frequência como o dos cães. Mas o tutor também precisa saber que ele tem que ter os cuidados, como escovação. A gente tem N produtos de banho a seco, ó, ele vai dar uma voltinha pelo estúdio. Pode dar. A gente tem N produtos de banho a seco, olha lá ele mostrando pra gente o que eles fazem, né? Que é arranhar. Isso é algo dele mesmo, como na natureza, né? Então, que legal isso que ele tá fazendo. Já tá mostrando pra você em casa o que você precisa ter, já uma tá das interagindo. coisas, tá? Um arranhador, né? Que já a gente vai mostrar algumas coisas também. Mas falando sobre higiene, né? Esses animais, a gente pode fazer especificamente o Maine Coon. Uma tosse higiênica, para evitar que ele suje o bumbum, enfim, para que fique sempre higienizado. E você pode sim levar ele no pet shop para tomar banho a cada 6 meses, fazer uma tosse higiênica ou uma tosse um pouquinho mais fresquinha no momento de um calor muito grande, um verão, né? Mas sempre procurar um pet shop especializado em gatos. A gente tem N hospitais, N clínicas veterinárias que são especializadas em gatos. Que legal isso. Ele já está ali se escondendo. Quando a gente fala em gatificar a casa, a gente fala bastante das prateleirinhas. É assim que chama mesmo, doutora? A gente tem até umas fotos aqui, não tem? Coloca pra gente gente falar um pouquinho como é o que isso traz pro gato de conforto, o que ele precisa ter. O gato, ele é uma espécie caçadora, né? E ao mesmo tempo ele vai se esconder para poder caçar, né? Então ele vai ficar numa moita, na natureza ou escondidinho numa árvore para poder caçar a sua presa. Então a gente tem vários nichos que está mostrando ali de prateleiras para você poder colocar na parede. Por essa característica dele saltar, dele escalar, né? Tocas também são muito bem-vindas para os gatos, para eles poderem se esconder, ficar no seu ambiente mais confortável, né? Até enquanto ele está conhecendo onde ele está, principalmente quando a gente pega um gatinho novo, para ele se sentir seguro naquela casa ou naquele ambiente, né? Arranhadores são muito importantes, tanto uns que você pode colocar no chão, quanto que você pode colocar em pé, para que ele possa ficar de pé e arranhar, né? Porque ele está afiando as presas, está afiando as garras, é assim que ele faz na natureza, só que nas árvores, né? Então, a gente escuta muito assim, mas será que se eu pegar um gato, ele vai destruir meu sofá, a minha poltrona? Aí que você vai incrementar o ambiente para ele ficar feliz e confortável. Então, os arranhadores servem para isso, para que ele faça esse instinto dele de arranhar as garras, mas não destrua a sua mobília. Perfeito. A gente tem uma bancada aqui de alguns cuidados e a gente já podia ir falando de algum deles. Vamos lá? Porque a gente fica pensando na comida, como é que deixa, principalmente onde vai fazer as necessidades. Sim. Pode vir aqui, doutora. O que a gente está vendo aqui? O que a gente pode mostrar de coisas bem bacanas que estão aqui? O arranhador, como a gente comentou, né? Então, aqui ele tem, primeiro, que é uma distração para ele, né? Ficar batendo a patinha aqui dentro e a bolinha não vai sair, mas ele vai ficar tentando, então faz parte da caça, né? E aqui também a parte do papelão para que ele arranhe as suas unhas. Então, isso é super legal também. É um papelão? É um papelão. Nossa, que legal isso! Então, é muito legal, que aí é um brinquedo 2 em 1. Enquanto ele vai se distrair, ele também vai arranhar as garrinhas, né? Lembrando que todo brinquedo, toda brincadeira que a gente faz com eles é sempre levando ao instinto dele, ao que ele faz da natureza. Então, arranhar as unhas é uma coisa. Por exemplo, laser, né? É uma brincadeira super legal também que você pode fazer com os gatos. Eles adoram, porque eles vão caçar esse laser. Que legal. Né? E é tão simples, né? Super simples. Gente, que demais. Esse daqui, por exemplo, se você girar a pontinha dele, ele vai fazer outras imagens, né? Não sei se dá para ver na câmera, mas não só o point, como uma borboleta, um smile, para ser diferente. E a grande sacada é que você termine a brincadeira em algo que ele possa pegar. Olha ele aí. Que finalmente ele possa agarrar, que é a caça dele. Então, de preferência que você termine num petisco, num snack ou numa bolinha,
né, de papel, algo do gênero, para que você não cause a frustração no gato. Que demais. Então, tem saber brincar algum que ele também. gosta pra gente fazer, ver se ele brinca aqui, ó? O Shelby gosta muito de varinha. Shelby, olha o brinquedo, tá Mas tudo é claro diferente. Que ele está explorando o ambiente. Ele está explorando né, o ambiente. então... E aqui a produção fica desesperada com isso. Porque eles falam assim, ai meu Deus, será que ele vai entrar em algum lugar? Olha o tamanho Gente, dele, ele é né? muito lindo. O que tá mostrando ele? Ele é muito grande. E é um bebê. Ele é um bebê de 1 ano e meio. Então, você vê que a varinha, ela tem várias coisas, né? Ela tem o guiso para chamar a atenção deles. Ela tem as fitinhas. A pelucinha, ela tem uma ervinha que chama catnip. Que é uma ervinha para gatos. Ela é uma derivação da hortelã. Então, ajuda a acalmá-los. E ela já vem com ela dentro da própria pelúcia, já vem com essa ervinha para chamar mais atenção e causar conforto, sensação de bem-estar, né? Legal. Então, que é uma preocupação. É próprio, né? Porque às vezes tem uma preocupação, pelúcia pode, já tem o próprio para eles, né? Exatamente. Que legal. É claro que a gente sempre recomenda que seja sob uma supervisão, né? De quem está brincando, do tutor responsável, né? Por eles. Aí a gente também tem, por exemplo, né? Para falar de higiene de novo, toalhinhas umedecidas. É muito legal. Porque você pode fazer um banho a seco no animal, né? Pode limpar alguma parte do corpo que por acaso está suja, boquinha, né? Foi se alimentar e ficou sujo. Você pode passar nele no corpo todo e você pode retardar o banho. Boa. Então, isso é muito legal também, né? Alimentação, o que eu costumo falar? O gato, ele toma água na natureza fracionado ao longo do dia. Pouca quantidade e várias vezes ao longo do dia, né? Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, caixa de areia e alimentação. São coisas que têm que ficar distantes. A gente não pode colocar próximo. Então, você precisa adaptar a sua casa, saber que aquela caixa de areia vai ficar em um determinado ponto que você decidiu e a alimentação, a água e a comida em outro ponto. Boa. Né? Porque ele não se alimenta onde ele faz xixi e cocô. Ele é muito higiênico, Eles né? são extremamente Eles são higiênicos. muito higiênicos. Então, o ideal é que você tenha um bebedouro que ele vai descendo a água, gradativo como esse, fontes também naturais e sempre espalhado pela casa. Então, se você tem um nicho na parede, coloca um potinho de água lá em cima também, porque quando ele passar por lá, ele vai tomar um pouquinho de água. Legal. Estimular a ingestão de água é muito importante para a saúde renal dos gatos. Que interessante isso. Eles têm problemas de saúde renal? Tem. Olha isso. Por tomar pouca água. E às vezes a oferta de água não ser exatamente a forma mais adequada. E ele vai ingerir pouca água e pode desenvolver problema renal. É um dos principais problemas do gato e é muito grave. Então a gente precisa evitar fornecendo sempre bastante água para ele, com fontes diferentes e também através da alimentação. Então hoje em dia a gente prioriza uma mistura entre alimentação seca, né, N tipos de ração no mercado que a gente tem, e úmida. Seja na forma de petiscos, patês ou snacks como a gente trouxe aqui. Então é um snack que ele já tem bastante água na sua composição. Que legal. Né? Então ele também hidrata, vamos dizer assim, um pouco. Ele hidrata. Ele agrada e hidrata o animal. Que legal. Então isso é muito importante. Aí você dá para ele na forma de brincadeira, você chama ele, ajuda no adestramento, ajuda ele a saber quando você está chamando que ele vai vir até você, né? Porque eles se escondem, né? Agora, por exemplo, ele está no colo. Não é isso, Leonardo? Ele está no colo. Pesado. Tu é pesado, hein, pai? Come um negocinho. E ele andou o estúdio inteiro aqui, a Biane. Que Mas é super. lindo. Olha que dócil, que coisa mais linda, cara. Olha isso aqui. Vou falar pra você, pesa lindo. bastante esse gato aqui. Os É braços já estão pesadinho, doendo né? já. viu? Já estão doendo, Olha né? que eu tenho 2 menininhas em casa. Gente, é um bebezão mesmo, né? E ele tá comendo snack, olha lá. É. Aí, ó. Em casa, demais, cara. normalmente, né, acabamos de pegar o gato. Ele vai se esconder. Porque ele está Isso é desbravando, normal. é normal. E aí, se você sempre tiver alguma coisa assim, extremamente palatável em mãos, e quando você chamar, você der, ele sabe que se ela me chamou, ela vai me dar o snack que eu gosto. Então, eu vou. Né? Boa. Agora, se você chama toda hora e você não troca nada com ele, Ele não vai. ele já não vai mais. Né? Ele fala, ela me chama e não me dá nada, eu já não vou continuar escondidinha. Às vezes você fica doido pela casa procurando o gato e não sabe onde ele está. Então, é outra sacada bem bacana também que você pode usar. E ele, como vai explorando, ele vai se adequando à casa e tendo os cantinhos preferidos dele, coisas que você vai
entendendo ao longo do tempo, né? Exatamente, exatamente. Ele vai eleger tanto o tutor da casa que ele gosta mais, que ele convive mais, que ele tem preferência, né? Normalmente é aquele que dá mais atenção, que dá mais carinho e tudo mais. Os ambientes da casa que ele se sente mais confortável. A gente sempre tem que tomar muito cuidado com a parte da cozinha, principalmente fogão. Lembrando que o gato é diferente do cachorro, é um animal de vida livre, então ele vai pular. Ele vai subir. E cabe a nós corrigirmos e tomar cuidado com acidentes, né? Então, o fogão é algo extremamente perigoso que a gente tem que sempre tomar cuidado. Uma coisa que as pessoas falam, e às vezes eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho mais sobre isso, é os gatos são muito independentes, por isso posso deixá-lo o dia inteiro sozinho. Como que a gente pode dizer um pouquinho sobre isso, doutora? Porque sozinho ninguém gosta de ficar, né? Exatamente. Acho que com eles não deve ser muito diferente. Eles são realmente independentes? Eles são mais independentes do que os cães. Né? Eles exigem um pouco menos de atenção do que um cachorro, por exemplo. Mas eles não são totalmente independentes. Algumas diferenças. Então, o gato, por exemplo, ele dorme muito ao longo do dia. E tem uma atividade maior noturna, porque ele é um felino. Ele caça à noite, ele quer brincar mais à noite. Então, ok, se ele passar uma parte do dia sozinho e à noite o tutor está em casa, vai interagir com ele, né? Mas pensando nisso também, ainda mais depois da pandemia, né? Ficamos muito tempo em casa e voltamos ao trabalho. Existem hoje brinquedos interativos. Então, por exemplo, essa bolinha aqui é uma bolinha eletrônica, né? Você coloca a pilha nela e aí você vai ligar ela no botãozinho e ela vai andar sozinha pelo chão, batendo a peninha de um lado para o outro. E ele pode brincar também. E ele também vai brincar. Outra coisa bacana é o ioiô, que está aqui também. Você pode colocar ele numa mesa, numa prateleira e tal, e você vai ligar ele, ele vai descer e subir a peninha, também sozinho, simulando um pássaro, né? E aí, de novo, caça. Caça. Sempre algo que tem a ver com a raça dele, né? Com o instinto, com o instinto dele. Exatamente. Que incrível. E em relação aos cuidados, acho que a gente falou quase tudo para eles. A alimentação deixa livre, doutora? Ou não? Alimentação livre para eles, de acordo com a quantidade que o seu médico veterinário recomendou, para a gente evitar sobrepeso, né? Então, a maioria dos gatos hoje são castrados e é assim que tem que ser, né? Para a gente também fazer um controle populacional e para a própria saúde do animal. Só que a gente tem que lembrar que castrou o animal diminui a taxa de metabolismo dele. Então, ele precisa se movimentar e tem que comer uma quantidade controlada, né? Então, você tem que deixar a alimentação livre para ele, mas em pequenas quantidades, até para você trocar ao longo do dia, para que ele não perca o cheiro, o sabor, né? Porque ela fica no ambiente, ela vai oxidar. Então, pouca quantidade, em locais diferentes, próximo à água ou distante da água, não tem problema, sempre longe da caixa de areia, né? E sempre trocando com frequência, se for seca. Alimentação úmida, você abre, fornece e descarta. Tá? Porque aí sim ela vai ser mais perecível. Por isso, né, que ele tem que ter os vários atrativos em casa para ele se movimentar, para ele também não ficar um gatinho gordinho depois. Que também não é bem bom. Que também não é bom. Doutora, adorei. Volte mais vezes para falar de de mais curiosidades sobre os gatinhos, porque as pessoas que têm gatos em casa falam assim, vocês falam tanto de cachorro, a gente quer saber de gato, para a gente falar um pouquinho mais sobre os gatos. Com certeza, vai ser um prazer. Volto sim. O prazer é todo nosso. Eu adorei, fiquei apaixonada por ele. Vou dizer, estou apaixonada. Ele é muito lindo. Ele é maravilhoso. Muito, muito lindo. Você de casa, quer saber mais alguma coisa? Aproveita para mandar mensagem para a doutora. Fala que viu a doutora aqui no programa, @vet de veterinária, Jaque com C e que tá aparecendo para você aí, .bmp. E também agradecimentos ao gatil, é isso? Isso, esse gato é de uma amiga minha, Grace. Então ele é nosso parceiro, a gente trabalha sempre junto com ela. E aí, para trazer o mais lindo que ela tiver dentro do gatil. Que lindo. E é lindo demais. E ele tem um bigodão, né, doutora? Tem. E faz parte também da questão da espécie dele, né? Proteção, para ele ter noção de espaço, de tamanho. Que lindo, que lindo. É @gatil_Quetzecon. Isso, Quetzecon. Adorei. Obrigada. Obrigada.